Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um Papo com o Candidato. Estamos aqui nos estúdios do IbiúnaCast para mais uma resenha, mais um papo, mais uma apresentação, né, Fran? Exatamente. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a conselheiro tutelar aqui da cidade, porque é de extrema importância que todos conheçam não só as eleições, mas todos os candidatos também. Lembrando que a principal função do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito das crianças e adolescentes. Maravilha. Estamos hoje aqui com o Eli Valentim. Muito bom, boa tarde, Eli. Boa tarde, obrigado, Fran, obrigado você também por essa oportunidade, né? Parabenizá-los, né, pela iniciativa. Falar de conselho tutelar hoje quase não acontece, né, essa procura em falar sobre conselho, sobre direitos da criança e do adolescente. Então, primeiro plano aqui, quero agradecê-los aí pela oportunidade de dar voz aos candidatos. Muito bem, é um prazer, né? E para a gente dar início, Eli, lembrando que as perguntas que serão feitas para você é a mesma que serão feitas e foram para os outros candidatos, tá bom? Legal. Para a gente dar início, né, Fran? O que tem que fazer? Se apresentar. Se apresentar. Vamos lá, eu sou o Eli Valentim, sou casado há 22 anos, tenho 2 filhos, atualmente eu atuo na educação de Ibiúna, né, através de 2 colégios, o Colégio Elitec e o Colégio Conexão. Sou empresário no ramo educacional. Atuo também, né, atualmente como defensor dos direitos da criança e do adolescente. Então, eu também dou consultoria na área do direito da criança e do adolescente. Pós-graduado em psicopedagogia e também em gestão pública. Formado em direito. E gosto muito de música. Legal. Bacana. Bela apresentação. E bora para as perguntas, Fran? Bora. Primeiramente, como você enxerga o trabalho do Conselho Tutelar hoje na cidade de Ibiúna? Vamos lá. O Conselho Tutelar ele nasceu em 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante ressaltar isso, né? Porque é um órgão que ele nasceu juridicamente, né? E ele tem uma importância, tem as suas atribuições. As atribuições do Conselho Tutelar ainda no Brasil, né? Ou melhor, as atribuições não, né? O conhecimento, a identidade do Conselho Tutelar no Brasil ainda não está assim no conhecimento de todos, de toda a população, não está no conhecimento ainda da rede de proteção. Muitas pessoas ainda dos órgãos do judiciário, muito Ministério Público, muitos prefeitos, secretários ainda não conhecem a importância do Conselho Tutelar e as suas reais atribuições, né? Existem então muitos mitos com relação ao Conselho Tutelar. Então, em todas as cidades, muitas pessoas não conhecem a real função do Conselho. E existe muito preconceito com relação ao conselho e muito mal entendimento, né? As pessoas entendem que o Conselho Tutelar teria que estar na rua, trabalhando, fazendo isso e fazendo aquilo. Mas falando de Conselho Tutelar de Ibiúna, eu estive no Conselho Tutelar por 3 anos e meio, agora me afastei para poder participar da campanha, né, da eleição. Mas a gente viu uma evolução muito grande do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade, nesses 3 anos e meio que eu estive lá, né? Antes o Conselho era entendido como um órgão extensor, né? Uma extensão da assistência social, da saúde, e não é isso. O Conselho Tutelar antes era usado, né, como um serviço de assistência social, de assistencialismo, né? E quando a gente chegou, né, nessa gestão passada, a gente chegou com o que realmente o Conselho é, né? O Conselho ele tem uma definição, ele tem um perfil, ele tem uma característica, e isso nós trouxemos para o Conselho Tutelar de Ibiúna. Colocamos o Conselho Tutelar na linha do Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
respeitando o artigo 136, onde ali a gente tem todas as atribuições do Conselho Tutelar. Ainda tem muito a crescer, tem muito a se fazer, né, porque o Conselho ele é um órgão, ele é uma autoridade administrativa, é ele que impõe quais são as responsabilidades dos pais e quais são as responsabilidades do poder público. Né? Então o Conselho ele fala assim, poder público, está faltando isso, você precisa cumprir com o direito da criança e do adolescente. Ó, pai, você está violando, você precisa cumprir essa determinação do Conselho Tutelar. Então ele é uma autoridade que aplica medidas de proteção. E ainda em Ibiúna ele é visto como um órgão que teria que proteger criança. E na realidade não é essa a definição do Conselho Tutelar. Né? Mas isso a gente vem mudando aos poucos. O Conselho Tutelar de Ibiúna cresceu muito. Nos 3 anos e meio que eu estive ali, foram mais de 2 mil atendimentos que eu fiz. Né? Então teve muito atendimento. A gente trouxe muita responsabilidade para o poder público no sentido de organizar uma rede de proteção, de fortalecer a rede de proteção. Fizemos muitas reuniões com pais em escola, orientando, levando aos pais o que realmente cada um precisa fazer e quais são as maiores violências que acontecem no município contra a criança e adolescente. A sociedade precisa saber e durante esse tempo a gente fez isso. Então o conselho hoje, posso dar os parabéns. Muito bem. Muito bom. Tá dada a resposta. Vamos para mais uma pergunta, Fran? Vamos. Como você estava fazendo parte do conselho até recentemente e no momento não está mais, eu vou fazer uma junção de 2 perguntas, tá bom? Você acha que a renovação para o cargo se faz necessária e você se sente mais preparado já que você já fez parte do conselho? Sim. Vou falar primeiro da renovação. Né? A renovação ela é muito necessária. Mas eu defendo a ideia do candidato. O candidato hoje, né, o conselheiro hoje, ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser. Né? Não é igual a questão político-partidária, né? Para prefeito, por exemplo, só 2 vezes. Né? Para o conselho, não. Para o conselho, ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser. Né? Mas eu defendo a ideia dele ter pelo menos 2 gestões. Que existe um trabalho ali dentro, existe um projeto ali dentro que precisa dar continuidade, né? E a renovação ela é importante por quê? Porque a gente vai ter ideias novas, a gente vai ter pessoas com outras capacidades, com outras habilidades, a gente vai ter pessoas que vai trazer uma outra vivência para dentro do colegiado, para dentro do grupo. Então sim, é importante sim a renovação. Eu me candidato mais esta vez, né? É a minha 2ª vez e provavelmente a última. Né? Eu quero avançar com mais projetos para a Ibiúna, para a defesa do direito da criança e do adolescente, mas fora do Conselho Tutelar. Então, sim, eu quero que junto comigo, se eu for eleito, venham pessoas novas sem fazer parte do Conselho Tutelar, isso é necessário. E assim, estando no Conselho, a gente buscou muitas experiências, buscamos fazer cursos, né, para fortalecer o nosso conhecimento em defesa da criança e do adolescente. E estou preparadíssimo para mais uma etapa no Conselho Tutelar de Ibiúna, agora mais forte, porque a gente buscou muito conteúdo, a gente buscou fazer cursos, estar com pessoas grandes que estão defendendo o direito da criança e do adolescente aqui no município e em todo o Brasil. Então sim, estamos bem preparados, a sociedade pode confiar, continuar, né, confiando no nosso trabalho. Muito bem. Qual a importância das pessoas saírem de suas casas para votar e, melhor, votar em você especificamente? Importância do voto, tanto para a política partidária, né, em escolha de vereadores, de prefeito, de presidente, essa importância lá, aqui também tem. Né? Eu até acredito eu considero, na verdade, que o voto ao Conselho Tutelar ainda é mais importante. Por quê? Porque o Conselho Tutelar em si, o colegiado, ele zela para que o cumprimento
do direito da criança e do adolescente aconteça no município, tanto pela gestão pública, né, porque a gestão pública ela tem a obrigação de fornecer serviços de proteção, e também a família e a sociedade de forma geral. Para que isso aconteça, há necessidade de existir o Conselho Tutelar, porque ele fica... Eu considero o Conselho Tutelar como o STF da criança e do adolescente, né? É ele que está ali monitorando para entender e identificar violações, identificar violências, a fim de aplicar medidas de proteção. Porque os pais, né? Hoje quem vota a partir de 16 anos pode votar no Conselheiro Tutelar. Por que existe essa importância? Eu considero essa importância maior do que votar no vereador, do que votar um prefeito. Tudo é importante, mas votar ao Conselheiro Tutelar. E Biúna, hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui na região de Sorocaba, a terceira cidade com o maior índice de violência sexual contra criança e adolescente. Caramba, velho. Terceira cidade. Hoje crianças são sacrificadas, né, por meio da violência. Hoje criança não tem acesso à cultura, não tem acesso a lazer. Nós temos muitas crianças sem a oportunidade de se matricular numa creche. Não tem vaga em creche suficiente para a demanda existente em Ibiúna. Nós temos crianças que sofrem a violência intrafamiliar, quando os pais se separam e a criança vira objeto da separação, objeto de disputa da separação, né? E nós temos crianças em situação de rua, nós temos crianças em situação de vulnerabilidade social, socioeconômica. Então tem muito trabalho a se fazer, né? E a população ela precisa saber desses números para ela entender a importância dela votar em um candidato, né, ao Conselho Tutelar que tenha conhecimento da causa, que tenha conhecimento da legislação e que aplica a lei como ela deve ser aplicada. Então, eu acredito que esse popular, né, o munícipe, ele deve, sim, entre todos os candidatos, escolher o candidato mais preparado, que tenha conhecimento de causa. E essa, sim, com certeza, a importância de ir votar, para que o candidato também faça parte dessa missão de defender direitos. E ele vai fazer parte dessa missão de defender direitos votando em um candidato ao Conselho Tutelar que tenha conhecimento da causa. Muito bem. Acho que é isso, né, Fran? Uhum. Lembrando que as eleições para o Conselho Tutelar acontecem a cada 4 anos, e esse ano será na escola Scalamandré, das 8 às 5 da tarde. Todas as pessoas que têm título de eleitor e votam na cidade podem e devem participar das eleições. E acho que é isso, né? Agora, as suas considerações finais, Eli. Primeiramente, a gente deseja uma boa campanha, tá bom? E a câmera é sua, você pode falar o que você quiser. Posso falar o que eu quiser? Que beleza. Você quiser. Vou falar rapidamente. Quero muito continuar atuando no Conselho Tutelar, né? Me afastei para fazer uma campanha longe do Conselho, né? Para a gente não ser, por exemplo, apontado como se estivesse utilizando o Conselho para poder agarinhar votos, né? Então eu falei, vou me afastar para fazer uma campanha longe do Conselho, uma campanha tranquila, dentro da lei, dentro da legislação, né? E eu gostaria que você, munícipe, votasse no Eli Valentim, número 62, para Conselheiro Tutelar aqui na cidade de Ibiúna. E agradecer também o IbiúnaCast, vocês dois, né, que vem fazendo um trabalho de comunicação muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. A gente te agradece mais uma vez pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, tá bom? É isso aí, Fran. É isso aí, acompanhe todas as entrevistas e dia 1º faça a sua parte, vote consciente. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.